Fala galera, então estamos aqui para a resolução de mais um exercício envolvendo progressões aritméticas que foi cobrado no vestibular da Universidade Federal do Paraná. Vamos dar uma olhadinha no enunciado do exercício, depois a gente volta a conversar. Então, o exercício diz o seguinte, ele pede para você calcular o valor não nulo de x para que os números x² mais 10, 9x e x menos 10, nesta ordem, sejam termos consecutivos de uma progressão aritmética. Então, só relembrando, galera, como a gente está trabalhando com uma progressão aritmética, e nessa progressão aritmética temos 3 termos, para resolver o exercício, podemos utilizar o termo médio. Então, só vamos dar uma olhada, vamos dar uma relembrada, como que se calcula o termo médio de uma progressão aritmética qualquer. Então, se eu tenho 3 termos, termo A, termo B e termo C, eu posso dizer que a soma do termo A com o termo C é exatamente igual a 2 vezes o termo B, que é o termo do meio, o termo médio. Então, a gente pode pegar os 3 termos que o enunciado deu, o x² mais 10, o 9x e o x menos 10, e colocar esses termos em ordem. Então, olha só, o primeiro termo, x² mais 10, vai ser o nosso termo A. O segundo termo, o 9x, vai ser o termo B. E o terceiro termo, x menos 10, vai ser o C. Então, só lembrando que o termo A mais o termo C é igual a 2 vezes o termo B, que é o termo médio, basta fazer a substituição. Então, o termo A eu vou trocar por x² mais 10, o termo C por x menos 10 e, finalmente, o termo B por 9x. Então, agora montamos uma equaçãozinha, x² mais 10 mais x menos 10 igual a 2 vezes 9x. Então, resolvendo aqui, ó, vejam que o primeiro termo está ali, o terceiro termo logo na sequência e, finalmente, o termo médio, que é o 9x. Então, fazendo as continhas, o 10 positivo com o 10 negativo, eles se anulam. Sobra x² mais x e, do outro lado da equação, multiplicando 2 por 9x, resulta em 18x. Agora o próximo passo, gente, é jogar todo mundo para o mesmo lado para igualar a equação a zero. Então, jogando 18x para o outro lado, chegamos que x² menos 17x é igual a zero. Lembrando que essa é uma equação do segundo grau. Como é uma equação incompleta, não precisamos utilizar a fórmula resolutiva para achar as raízes da equação. E lembrando, uma equação do segundo grau tem 2 raízes. Como é uma equação incompleta, o termo C é igual a zero, eu posso resolver a equação colocando o x em evidência. Então, olha só, x que multiplica x menos 17 é igual a zero. Eu tenho uma multiplicação que é igual a zero. O que isso quer dizer? Que um dos 2 termos tem que ser igual a zero. Ou x é igual a zero, ou x menos 17 é igual a zero. Se x menos 17 é igual a zero, quer dizer que o x obrigatoriamente tem que ser igual a 17. Então, encontramos as 2 raízes da equação do segundo grau, x igual a zero e x igual a 17. Agora você deve estar se perguntando, professor, qual das 2 respostas eu vou utilizar? Lembre-se que o enunciado pediu para você o valor não nulo, então x igual a zero não serve como resposta, sobrando x igual a 17. Então é isso aí, galera. Mais uma questão de progressão aritmética. Nos vemos no futuro não muito distante na resolução de uma outra questão. Aquele abraço.